temporada 15-16. Foi bem pela Arouca, pelo Portimonense, Vitória de Guimarães, até chegar no clube francês, o Auxerre, em 2020-21, onde chegou de graça e hoje tem um valor de mercado de 12 milhões de reais. É um zagueiro, tá, de 31 anos, que tem jogado pela primeira divisão da França, deixa eu ver, desde quando ele chegou. Eu não sei se o Auxerre já estava na primeira, não. Primeira temporada na segunda, em diante também estava na segunda divisão, depois de 3 anos, né, que ele estava por lá, que ele foi jogar a primeira divisão do campeonato francês e desde então ficou, né? Isso aqui é interessante, porque ele chega, não era um titular e depois ainda o clube sobe, cai e agora sobe de novo e na primeira divisão do futebol francês, um bom desempenho até aqui. 27 jogos, ele balançou as redes 6 vezes, né? É uma média muito interessante na primeira divisão do campeonato francês, o que faz ele, por conta dos gols, ter uma nota média bem interessante. E é um zagueiro que, pelo mapa de movimentação, você já vê, sobe bastante nos escanteios para cabecear e também é um jogador que constrói as jogadas, né? Então sai lá de trás construindo as jogadas, nota média muito boa, 7.29 na liga até aqui, e foi números parecidos também na outra edição de 22-23, quando ele estava, né, jogando também no futebol francês na primeira divisão. Eu acho uma baita opção, na minha opinião, chegaria sim para ser o titular. A questão é, o Grupo City vai voltar a ter interesse no jogador ou não? Porque vale lembrar que o contrato dele se encerra agora, dia 30 de junho, ou seja, falta menos de 2 meses, já poderia assinar um pré-contrato para defender qualquer outra equipe no ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se vale a pena, né? Faria sentido ir atrás do Jubal, se seria uma boa opção ou não. Zagueiro aí, então de 31 anos, 1,90 m, o espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês, beleza? Vou deixar aqui também para vocês o link da Betfair para você começar a apostar nos próximos jogos do Bahia, que eu quero destacar aqui. Próximo jogo que vai ser fora de casa contra o Palmeiras, eu vou deixar aqui essa cotação. Para o Bahia vencer fora de casa, tá aqui com essa cotação, né? Deixa eu só colocar o resultado aqui normal, uma vitória de 5,5 a cada real apostado, boa cotação. Se eu colocar aqui R$50, voltaria 275 aqui nesse duelo. Lembrando, cotações também da Libertadores já estão disponíveis, que eu gosto da Betfair que os jogos lá para frente também já estão disponíveis. Ó, o jogo aqui fora de casa contra o Palmeiras, o jogo em casa aqui o próximo contra o Botafogo, lá no dia 3 de maio, estou gravando dia 24 e já está disponível, né? Geralmente é isso, 10 dias em diante de antecedência para o Bahia vencer aqui, ó, R$50, voltando 110. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos para começar a apostar e sempre com responsabilidade, tá? Tá aqui também os próximos jogos. Estou gravando antes do duelo contra o Atlético Nacional, mas está aqui também a cotação, assim como o duelo em casa contra a equipe do Nacional. Bora falar aqui também de mais um jogador que é o Patrick Siqueira, né, do Casa Pia, o nome que foi especulado também. Vou deixar essa matéria aqui lá do portal RT Sports, né, que fala sobre o interesse do jogador que seria um goleiro, tá, da Costa Rica, nome que tem sido especulado vários goleiros, né, no Bahia recentemente. Inclusive já trouxe um vídeo aqui somente sobre o Léo Jardim recentemente, tá? Então vou deixar aqui, ó. O Bahia então estaria interessado na contratação do goleiro do Casa Pia de Portugal para contratar, né, um jogador de 26 anos de idade. Precisaria então de um dinheiro aí, de um aporte do Grupo City, que é dono, né, do Bahia. Então, de acordo com a reportagem aqui, o Bahia ofereceu 5 milhões de euros, 33 milhões na cotação atual, para adquirir 80% dos direitos econômicos do goleiro, porém, acabou, né, sendo recusada porque o Casa Pia pede 12 milhões de euros pelo jogador, né, ou seja, 80 milhões de reais, vem sendo considerado bem alto pelo Bahia, e eu também considero, tá? Apesar disso, a diretoria ainda busca, né, um acordo na Libertadores. Então, é o titular aí do Rogério Ceni e ele até fala sobre essa rotatividade, né? Acredito que não, essa rotatividade é válida. O professor, né, o Rogério Ceni, tem gerido bem essa parte e todos estão com minutagem e tem ajudado o Bahia. Termos, né, tranquilidade para tentar fazer o melhor e alcançarmos esse objetivo. O Bahia está muito bem servido de goleiro, todos estão preparados. Tenho trabalhado com o Danilo e o Gabriel, o professor Duda, né, tem nos ajudado bastante e nos manter prontos para cada oportunidade. Então eu vejo que é o seguinte, no papel realmente não teria a necessidade da chegada de mais um goleiro, porém o goleiro também é complicado, né, vive desses altos e baixos, super normal na profissão, e tem essa questão, né, o Gabriel que é uma promessa, e o Danilo Fernandes que foi perdendo essa titularidade, o goleiro que foi titular apenas naquele primeiro ano, né, eu até pensei que eu tinha errado nisso, mas não. Aquele primeiro ano de 21-22, um recorde de 12 meses, ele foi o titular. Depois, muito mais um reserva. Esse ano ele até volta a ser o titular, mas muito mais no Campeonato Baiano, né? 4 partidas e 2
na Copa do Nordeste. Já o Gabriel tem 3 partidas nessa temporada, também em janeiro, né, no início daquela temporada. Então o Marcos Felipe tem sido mais titular, sem dúvidas, nesse ano. Não é à toa que ele já soma 12 jogos até aqui. Eu vejo que para o Bahia, o melhor realmente seria buscar um goleiro para ser um titular absoluto, tá? Acredito eu que vocês vão concordar também. O Marcos Felipe é um bom goleiro? É, mas o Bahia hoje, na minha opinião, já está em outro patamar. Se você vai pegar ali, né, todos os times que vão brigar por títulos nesse ano. Então, vamos lá. Você coloca ali, né, o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Grêmio também. Você vai ali para outras opções, como por exemplo o Atlético Mineiro, tá no gol. Beleza, eu vejo que todos eles têm um grande goleiro, né? O São Paulo com o Rafael, que eu até vou falar daqui a pouco. O Corinthians também muito bem servido, apesar desses altos e baixos. O Cruzeiro tem um Cássio. Enfim, eu acho que pro Bahia, eu vejo que tem necessidade de um goleiro sim de mais peso. Eu acho que o Léo Jardim encaixaria perfeitamente. O Rafael aqui também é um nome que eu ficaria de olho, mas ele tem sido titular, e diferentemente do Léo Jardim, né? Que tem um contrato longo, mas teria uma idade bem mais avançada, 35 anos. Porém, é um nome que eu ficaria de olho também. O São Paulo penou demais com goleiros nos últimos anos e encontrou, né, o Rafael desde 2023, onde tem feito uma temporada também bem bacana. Só antes, eu quero destacar aqui também para vocês, na Betfair, os próximos jogos do Bahia, de olho aqui. Você pode vir aqui em Libertadores, vão ter as cotações dos próximos jogos. Aqui, ó, tô gravando antes do jogo contra o Atlético Nacional. O Bahia vencendo, cotação de 1,86, R$90, voltando 167. Próximo jogo em casa contra o Nacional também, ó, cotação de 1,46 a cada real apostado. E também os jogos da Série A. Você vem aqui em Brasil, Série A, você vai encontrar aqui as outras cotações para os jogos do Leão, daqui nessa sequência da temporada. Vamos encontrar aqui, ó, o Esquadrão vencendo fora de casa o Palmeiras, cotação de 5,5 a cada real apostado. Tem também aqui o duelo em casa, né, fora, em casa contra o Bahia enfrentando o Botafogo. Então o link vai estar aqui embaixo para você apostar nos próximos jogos do Bahia, seja aí, né, nessa estreia, esse próximo jogo na Libertadores, os jogos também dentro de casa. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Falando aqui também de outra opção, né, sobre o Ivan, que é um goleiro aí que está no Internacional. Eu acho que é um daqueles nomes que eu falei, não sei se chegaria para ser o titular, porque ele não tem conseguido jogar. Se o problema fosse peças de reposição, tudo bem, mas não acho que seja o cenário aí do elenco atual. Ele chegou no Internacional no ano passado e tem sido um reserva, né? É um goleiro que surgiu também, cara. Fiquei até surpreso como ele não conseguiu dar certo. E dá pra você ver como que às vezes as coisas é injusta, né? Porque eu acho que ele esperou demais para sair da Ponte Preta, porque ele torce pra equipe e tal. Então ele se destacou em 2018, ficou em 2019, que eu já achei um erro, né? Ponte Preta já não estava mais na primeira divisão, ó. Você vê que em 2018 mesmo. Mas ele sempre fazia um bom campeonato paulista, já estava na Série B. Eu acho que a Ponte Preta não está na Série A desde 2016, 2017, né? Tem muito tempo já também. E eu acho que ele foi enrolando para sair, enrolando. E quando saiu e foi pro Corinthians, né? Se fosse um ano depois com o Cássio já questionado, acho que ele assumiria a titularidade. Não foi o que aconteceu. Só 3 jogos, foi envolvido num negócio lá com o Zenit da Rússia, ficou um tempo lá. Foi pro Vasco também, que buscava um goleiro, né? Antes de se encontrar com o Léo Jardim. O Ivan foi uma alternativa, não conseguiu ser o titular. E aí tem sido um reserva também no Internacional. É o fim, Gustavo? Não, é um goleiro que tem só 27 anos. Para goleiro, isso aqui é um atacante de 23, né? Então eu acho que ele ainda tem muitos anos de carreira e que pode sim, uma hora, virar um titular de um clube aqui no Brasil. Muito bom goleiro, já foi convocado para a seleção brasileira do Tite lá em 2019 e em 2020, se não estiver enganado também. Já foi chamado algumas vezes. Para a base sempre foi o titular. Jogou mais de 11 partidas, né, por torneios internacionais com a seleção brasileira. É um nome que eu ficaria de olho também, acho bem interessante. E certamente, né, se aparecesse uma proposta internacional, ele tendo feito uma partida apenas, não faria tanto esforço assim, né, para manter o seu goleiro. E aqui essa informação que temos do Léo Jardim, informação aqui do Jonas Stelman, ele trouxe aqui essa informação, ó, valeu demais ao Central do Nordestão. O Bahia demonstrou interesse no goleiro Léo Jardim, que está perto do fim de contrato, né, junto com o Vasco. Vários times já demonstraram interesse, como por exemplo o Bahia, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, e a vontade do jogador é de continuar no Vasco, o que faria muita diferença. Tem outra questão aqui também que é o seguinte, ele já tem 5 jogos na Série A, fez 7, não pode defender mais nenhuma equipe. O que poderia acontecer, ele assinar, né, um pré-contrato e ano que vem, encerrando o seu contrato, ele chegar de graça, o que eu acho que seria sim uma ótima opção. Palmeiras também é um candidato forte, porque o Everton e o Marcelo Lomba, né, são 2 goleiros deles que já estão bem mais velhos. O Everton já está começando a ser questionado. Acho o Léo Jardim também uma boa opção para o Palmeiras, e para o Bahia também chegaria para ser um titular. O Grêmio e o Cruzeiro, o Grêmio está mais ruim, né, de goleiro, o Cruzeiro com Cássio também questionado.
vai ser uma disputa bem grande pelo Léo Jardim e o Vasco pode acabar perdendo, né, o jogador, no qual ele pagou 12 milhões de reais em 2023, teve um retorno muito bom dentro de campo, mas pode ser que saia de graça. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, aprovaria essa contratação do Léo Jardim, o que tem a dizer sobre essa fala também do Marcos Felipe, Rafael e Ivan, você acha que poderiam ser boas alternativas? Vai estar tudo aqui embaixo também para vocês, o link da Betfair, outras camisas aqui da Foot Fanatics e no